Olá, meu nome é Theo Benjamin, também conhecido como @TheoFB no Twitter, e eu tô aqui no 12 vezes. Roma, eu gosto de camisa de uma cor só, eu gosto de camisa vermelha, mas tem umas camisas muito maneiras na Roma. Roma, Por que alguma coisa? acho muito lindo aquele escudo. Também, o primeiro campeonato internacional que eu acompanhei foi o título do Scudetto da Roma em 2001, né? Eu assistia pela Band, na casa do meu pai. Então me apaixonei por aquele time, era um timaço. Totti começando, Montella, Del Vecchio, Batistuta e tudo mais. Então passei a torcer pela Roma, né? Enfim, passei a acompanhar a Roma na Itália. E eu acho uma onda aquele escudo. Maracanã, isso aí não tem a menor dúvida. É a minha segunda casa, é o lugar onde eu vivi muitas das experiências que formam quem eu sou hoje. É o lugar que eu conheci várias das pessoas com quem eu mais me relaciono. Então, com certeza, o Maracanã tem um lugar muito especial na minha vida. Claro, vários estádios que eu já fui são muito maneiros e foram muito significativos também no momento de conhecer, mas o Maracanã é insuperável. Até porque, cara, eu vou te falar, já fui muito estádio mundo afora e o Maracanã não deve para nenhum deles. Mesmo o antigo Maracanã, mesmo antes da reforma, não deve para nenhum deles. Acho que a minha relação mais forte é com o Maracanã pós-PAN, né? O Maracanã depois da reforma de 2007, que ali realmente eu frequentei muito jogo. O Maracanã da Geral eu peguei pouco, eu fui, mas peguei pouco. Maracanã de cimento e tal. Esse Maracanã da cadeirinha verde, amarela, azul e branca, eu fui muito, foi o estádio mais importante da minha vida. Mas eu vou te falar que o novo Maracanã, apesar de muito estranhamento no começo, hoje eu tenho uma relação bastante positiva com ele. Apesar dos pesares, né? Enfim, apesar de tudo que fizeram e de toda a corrupção e de terem destruído a nossa marquise maravilhosa, eu também tenho momentos de muita emoção, assim, dentro do novo Maracanã. Foi um lugar importante pra mim também. Eu vi muito jogador bom, eu acho, na vida. Eu fui no Camp Nou pra ver o Messi e o Messi foi poupado no dia que eu fui no Camp Nou. Então eu não posso dizer Messi. Mas tem dois jogadores que é muito difícil de escolher, porque um é um ídolo pessoal meu e da minha geração, acho que é o Adriano, que era muito impressionante na sua volta ao Flamengo ali em 2009. Cara, ele fez 6 meses no Flamengo, assim, uma coisa muito impressionante. E o outro, acho que de certa forma deixou de ser um pouco um ídolo meu depois do que aconteceu no Flamengo, mas que como jogador é uma coisa surreal, que é o Ronaldinho. Cara, ver o Ronaldinho ao vivo é um negócio, sei lá, cara. O cara, ele era outra coisa mesmo, outro mundo, assim. Não era o mesmo esporte que ele praticava. Era muito impressionante. Já vi muito jogador ruim também, cara. É muito difícil dizer o pior, né? Mas o jogador que pra mim marcou uma geração muito ruim, um tipo de gestão muito ruim, um elenco muito ruim. Nem sei se outros rubro-negros têm essa mesma implicância com esse mesmo jogador, mas pra mim esse cara, ele representava tudo que eu não queria no Flamengo. É um cara chamado Léo Medeiros. Nossa, como eu detestei esse jogador, cara, no Maracanã tantas vezes, assim. Era impressionante, impressionante. Flamengo de 2019. Flamengo de 2019 era um atropelo, cara. Era muito lindo, tinha uma sinergia com a torcida, sabe? Era uma sensação de jogar junto com os caras mesmo. Era uma sensação... A gente tinha a sensação que às vezes eles faziam a gente vibrar e às vezes a gente fazia eles jogarem. E era muito lindo, assim, realmente. E acho que ainda pode voltar a ser, né? Enfim, acho que esse time do Flamengo ainda pode brilhar por muito tempo. É um elenco jovem, tem muita capacidade, mas foram alguns meses de um futebol absolutamente brilhante.
o Flamengo de 2005. Eu acho que quem sobreviveu 2005 sobrevive qualquer coisa, cara. É impressionante, assim. 2005... Pandemia é fichinha, cara, porque a gente viveu em 2005. Aquele time era muito ruim mesmo. Petkovic de falta contra o Vasco em 2001. Acho que essa é a resposta de 99% dos rubro-negros da minha geração. E eu acho muito engraçado quando os caras dizem que gol oficial não conta estadual. Porque assim, tinham 90 mil pessoas no Maracanã, milhões de pessoas assistindo ao vivo. Foi a maior emoção que eu já vivi na minha vida até aquele momento. Você vai me dizer que esse gol não conta nas estatísticas? Que se dane as estatísticas. Eu fico com vontade de falar 2 jogos, tá? Eu fico com vontade de falar França e Brasil na final da Copa de 98, porque eu acho que foi um aprendizado muito grande para mim. Eu tinha 10 anos, estava iniciando minha trajetória de gostar de futebol, estava muito fissurado na Copa do Mundo, assisti todos os jogos da Copa e muito esperançoso. E naquele dia eu descobri que se perde, sabe? Naquele dia eu descobri que a vida é foda. E foi uma lição muito importante para mim, naquele momento, eu acho, com 10 anos de idade, iniciando minha trajetória no futebol, mas também na vida, né? Então, para mim, foi um jogo muito importante, apesar de ter sido uma derrota. E eu acho que o outro jogo que eu fico com vontade de falar é Flamengo 2, Grêmio 1, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009. Porque ali, cara, eu acho que foi... Não sei, assim, a catarse de uma geração, sabe? Ali, de verdade, eu me senti que eu saí de mim mesmo, eu deixei de ser eu e me desfiz na multidão. E aquele jogo foi muito importante para os rubro-negros da minha geração. Eu não sou um cara que idolatro muito outras pessoas, né? Não tenho muito esse culto à personalidade. Acho que tem um ídolo óbvio, que é o Zico, que eu cresci, né, com meu pai contando as grandes histórias do Zico. Eu tenho um outro grande ídolo nessa geração, que é o Leandro, que é um cara que... sei lá, pra mim ele talvez seja a mais pura representação da alma flamenga. Mas dos que eu vi, assim, dos que eu acompanhei, que eu idolatrei, tem muitos jogadores que pra mim foram importantes. O Angelim foi um cara que foi muito importante pra mim. O próprio Léo Moura, acho que durante a sua passagem no Flamengo foi um cara muito importante, porque foi o período que eu mais frequentei estágio, né, que eu estava muito presente. O Adriano é um grande ídolo, o Petkovic, mas eu acho que talvez o maior ídolo que eu já tenha tido no Flamengo é o Everton Ribeiro. Eu acho que a final da Copa do Mundo de 2002 me marcou muito. Eu tinha 14 anos, eu tinha vivido a final de 98, uma frustração muito grande. E eu me lembro muito dessa Copa, assim, eu me lembro muito dessa final, e eu me lembro muito de um sentimento de pertencimento, quase que de apropriação, sabe? De que essa é a minha Copa. Meu pai teve a dele, mas eu agora tive a minha Copa. Foi um momento muito importante pra mim, eu acho, na minha trajetória de gostar de futebol, etc. Eu tava falando mais cedo pra vocês, né? Acho que o futebol, ele é essencialmente coletivo, mas também é profundamente individual. Então a gente tem sonhos no futebol que são individuais. Eu, Theo, quero conquistar coisas no futebol, quero trabalhar com futebol, etc. Mas o que me encanta e o que me motiva são os sonhos coletivos. Tem uma coisa muito doida, cara, que a única coisa que eu sonhava aos 8 anos de idade e aos 30 anos de idade era ver o Flamengo campeão da Libertadores. Todos os outros sonhos que eu tinha com 8 anos de idade, ser astronauta, ter uma girafa de estimação, sei lá, qualquer coisa,
enfim, não resistiram à inevitável chegada da vida adulta, né? Esse susto que é se tornar adulto. Outros se realizaram no meio do caminho, mas o único sonho que eu tinha aos 8 e que eu continuava tendo aos 30 era ser campeão da Libertadores. 2019 foi muito bonito também por isso, porque me conectou muito com a criança que eu era, sabe? Me conectou muito com esse lugar do sonho, da infância, da ingenuidade, da esperança, que a gente perde um pouco, né? Endurece um pouco quando fica adulto, ou perde ou gosta de achar que... gosta de esconder, né? Por algum motivo. Então eu acho que eu tenho muitos sonhos coletivos no futebol. O que eu gostaria, claro, tem todos relacionados ao Flamengo, quero ver o Flamengo ganhar tudo, etc e tal. Mas o meu sonho é que algum dia o futebol brasileiro, a gente olhe pra ele e fale, cara, realmente ele cumpre o seu potencial, ele tem jogadores e clubes e histórias no nível que a gente acredita que é possível ter, e ele cumpre o seu papel dentro da sociedade brasileira enquanto um catalisador de conversas, de debates, de enfrentamentos de temas difíceis, um ambiente fértil para a gente falar da vida através do futebol. Porque essa é uma das minhas grandes ondas também, assim, escrever sobre coisas que vão para além do futebol. Fazer um texto sobre liderança, usando o futebol como um exemplo, né? Fazer um texto sobre como a gente lida com o erro, usando às vezes um jogador como exemplo e como a torcida reage ao erro dele. Eu acho que o futebol ele oferece portas para a gente se conectar muito profundamente com as pessoas. Só que hoje, como a gente também já falou aqui, o futebol é um ambiente muito tóxico. Então, talvez meu maior sonho, de maneira mais abstrata, mais genérica, que não seja o meu sonho pessoal e nem o sonho óbvio do torcedor do Flamengo, mas talvez o meu maior sonho seja que o futebol brasileiro se torne esse ambiente de troca fértil e não esse campo de batalha e de egoísmo que reproduz tudo que, na verdade, a gente não gosta e não quer ver na nossa sociedade.